17, aluno 16. Tem que contar com o professor, né? Então, bom dia para os estudantes, senhores estudantes, senhoras estudantes, dos segundos anos da manhã A e B. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de reposição com o tema plantas, reino plantae, ou reino metáfita, ou reino vegetal. Ok? Então, a gente vai continuar com um vídeo do professor Samuel Cunha, um cara muito bom, no ramo da biologia, e depois vou explanar também a parte introdutória do conteúdo de plantas. Como eu disse, é um conteúdo que me fascina muito. Bora lá. Transmissão, apresentação. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Vocês já estão vendo aí a tela parada, né? Então prestem atenção que isso vai nos ajudar no aprendizado, porque esse cara é muito bem, né? Ele é um ótimo professor, deixa tudo muito bem claro. Então bora lá. Deixa eu ver se está tudo aqui, deixa eu aumentar esse áudio. Qualquer dificuldade que tiver na transmissão aí, vocês me avisam, tá? Tanto plantas quanto algas possuem clorofila B. A também, a clorofila A também é importante, mas principalmente a B. Além disso, a parede celular das algas e das plantas é formada por celulose. Muito importante. Ah, professor, mas, poxa, e os fungos? Então, eu acho que eu vou voltar um pouquinho essa parte de características gerais, tá? É só alguns minutinhos que eu vou voltar, aí pega geral aqui. Acho que é melhor, né? Parece que está no meio, ele estava falando das características gerais. Deixa eu olhar aqui. A gente pega já no início aqui, mas essas características gerais eu acho que ele já falou, mas vocês também já sabem, né? Vocês são excelentes. Vamos ver aqui. Ocorre dentro aqui do organismo materno. Claro, cada planta tem a sua particularidade, a gente vai estudar nos grupos depois individuais. Então, fecundação interna. Agora, mano velho, te liga. As plantas descendem das algas. Ah, como assim? Sim. As plantas, há mais ou menos 500 milhões de anos atrás, tinha um grupo de algas muito semelhante às algas verdes. E desse grupo houve a evolução e houve a diferenciação em plantas dessas algas. Consequentemente, devem existir evidências para isso. Claro, anota as evidências aí. Duas são as principais, tem várias, mas essas são as principais, as mais importantes. Tanto plantas quanto algas possuem clorofila B. A também, a clorofila A também é importante, mas principalmente a B. Além disso, a parede celular das algas e das plantas é formada por celulose. Muito importante. Ah, professor, mas, poxa, e os fungos? Os fungos não são parentes mais próximos das plantas? Não, gente. Os fungos não, tem nada a ver. Até porque, pessoal, os fungos têm a parede celular dele diferente. E também, ó, lembra, as plantas, elas vêm armazenar a forma de amido, a sua reserva energética. Os fungos, como é que é a reserva dos fungos? Glicogênio, assim como os animais. Então não esquece os fungos. As plantas descendem das algas, ok? Principalmente de uma alga semelhante às algas verdes atuais. Agora, se as plantas chegaram e elas dominaram o ambiente terrestre, muito aos poucos, não foi do nada assim, tinha uma alga lá, ela pá! Tô na Terra e aqui vou ficar para sempre. Não. Houve uma adaptação contínua, demorada, durante milhões de anos, para as plantas, aí sim, definitivamente, chegarem no ambiente terrestre. Claro, vamos falar de cada um dos grupos, de cada uma das suas adaptações. Mas repara, uma delas, imagina, você estava lá na água, de repente agora está na terra firme, tu tem que evitar de perder água. Como é que tu evita perder água? Duas adaptações são importantes e comuns a todas as plantas. Primeiro, elas possuem epiderme, revestindo o corpo, a planta, os tecidos no geral, os órgãos no geral das plantas, existem células muito juntinhas, formando a epiderme. Além disso, e acima da epiderme, existe uma camada de lipídio formada por ceras. Essa camada de lipídio formada por cera a gente chama de cutícula. Tudo isso impede que, ou melhor, dificulta a perda de água pelas plantas. Outra importante informação, o embrião, que é esse aqui, que vai se desenvolver, ele é multicelular e maciço. Maciço por quê? Ele não tem uma cavidade interna, tem célula todo ele, imagina uma amora lá, sabe? Tem células em toda a volta dele, não tem essa cavidade. E são 4 grupos. Eu vou no próximo quadro desenhar um cladograma mostrando
o parentesco evolutivo desses 4 grupos. Mas lembrando, biófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos. Você, não, professor, é chato decorar. Infelizmente, não tem que fazer. Tu vai ter que decorar os 4 grupos de planta. E essa do mais primitivo das plantas até o mais derivado. Isso não tem escapatória, infelizmente. Pessoal, plantas, eles têm um nome muito chato. E eu sou completamente contra você decorar todos esses nomes. Porque você vai matar a questão no vestibular se você entender o mecanismo, por exemplo, do ciclo das plantas, dos diferentes grupos. Então vamos com muita calma que eu vou facilitar tudo para você. Fica tranquilo, deixa com o professor Samuel. Então existem esses 4 grupos que eu vou falar do parentesco evolutivo no próximo quadro. Agora, as plantas fazem parte do reino planta. Só um pouquinho que posso botar aqui para ficar mais bonita ainda, né? Quem sabe faz ao vivo. Faz parte do grupo planta. A gente chama planta, se escreve plantae. Ou pode vir em alguns livros falando metáfita, ou ainda o reino vegetal. Tudo a mesma coisa. Estamos falando dos grupos das plantas, ok? Agora eu vou apagar aqui e nós vamos para o próximo quadro estudar outras características importantes comuns às plantas. Fica ligado. Então vamos falar, gurizada, aqui do ciclo geral de todas as plantas e aqui da classificação dos grupos e a sua relação evolutiva, o que cada grupo tem de importante, de novidade evolutiva. Então vamos começar a namorar isso aqui, gurizada. Olha só, é um ciclo que tu olha e fala, professor, tem que saber isso aí, tem que decorar. Calma, eu vou simplificar isso para vocês. É óbvio que isso aqui tu tens que saber, porque é o ciclo geral das plantas. Não importa se está falando de uma angiosperma ou de uma briófita, isso é o geral, acontece em todas. Claro que cada um dos grupos depois tem a sua particularidade. Mas se você souber isso aqui, você mata as questões de vestibular, porque depois você só adapta para cada um dos grupos. Então vamos lá, com muita calma. Tomou a tua aguinha? Eu estou sem meu chimarrão aqui. Eita, mas tomei toda a tarde, então tô de boas. Olha só. O ciclo das plantas, você tem que saber que tem uma porção do ciclo delas que é haploide, ou seja, todos os indivíduos que estão aqui para cima, todas essas fases são N, são haploides. E daqui para baixo são diploides. Todos os organismos que aqui estão, todas essas variações são de células 2N. Aí, tu já sabe. Por isso que a gente fala que o ciclo das plantas possui alternância de gerações. Por quê? Um momento ele é haploide e outro momento a planta é diploide. Volto a dizer, existem muitas particularidades em cada um dos grupos, mas isso aqui, mano velho, é o geral. Então vamos começar aqui por cima. Gametófito multicelular, muitas células, N. Bom, então ele é haploide. Se ele é gametófito é a planta que está na fase de produzir gametas. Olha que fácil. Então já anota, risca isso de verde, lilás, roxo, rosa. Sabe aquelas canetinhas coloridas? Por quê? Porque gametófito produz gametas, masculino ou feminino. E quando esse gametófito, que é uma estrutura da planta, é uma fase da planta inteira que fica assim, ele vai produzir os seus gametas por mitose. Te liga, é por mitose que a planta produz os seus gametas. Ora, os gametas masculinos e femininos, na verdade, o masculino encontra o gameta feminino ainda dentro do gametófito feminino. Lá ocorre a fecundação. Forma o zigoto. Bom, se um gameta masculino se juntou a um gameta feminino, virou uma célula 2N. O zigoto, portanto, é 2N. Agora, esse zigoto, que vai se desenvolver em embrião, tudo dentro do gametófito feminino, ele vai se desenvolver, e ele se desenvolve por divisão, por mitose. Ele não vai fazer meiose aqui nesse momento. Então ele se desenvolve e cresce. Quando ele cresce, ele se transforma no que a gente chama de esporófito, que também é multicelular, mas é 2N. Ora, o zigoto era 2N, sofreu mitose, virou um esporófito, que agora é 2N. Se é esporo, ele produz agora esporos. Só que te liga, esses esporos são produzidos por meiose. E aqui a gente fala que é a meiose espórica, porque produz esporos por meiose, característica importante nas plantas. Isso você também tem que saber. Agora formou os esporos, que é N. O esporo é N. Então te liga, esse esporófito pode ser a parte da planta. Ele vai começar a lançar células que vão se diferenciar, né, que vão sofrer meiose e vão lançar os esporos, que é N. Esses esporos vão para o ambiente
E quando eles encontram um lugar apropriado no ambiente, eles passam a sofrer mitose. Para quê? Para crescer. Quando eles crescem, ficam maduros, eles se transformam nos gametófitos. Agora N, multicelular, já cresceram, e aí começa o ciclo tudo de novo. Ah, professor, tá complicado. Vamos resumir isso de novo? Vamos. Vamos com muita calma, tá? Olha só. Tu tens que saber o que é mais importante, professor, para que eu saiba aqui, para depois eu internalizar o resto. Tens que saber. Gametófito multicelular N produz os gametas por mitose. Beleza? Esporófitos produz os esporos e é por meiose. Ponto. Se tu souber isso aí, tu já tá aqui, ó. Tranquilo. Já é uma grande conquista. E claro, gente, essas duas palavras você tem que levar para sua vida. Então marca isso. Põe canetinha colorida aí e grava. Tem coisas que a gente fala, pô, eu não gosto de jogar um monte de nome para vocês, se ralem aí e decora tudo. Eu acho que isso não. Sabe, porque tu vai acabar decorando hoje, talvez daqui a 8 meses, 5 meses, quando chegar o Enem, tu não vai te lembrar, tu vai te confundir. Não, então tu tem que entender o processo. Qual é o processo? Retomando mais uma vez naquele charme total das plantas. Uma parte das plantas, que ela tem alternância de geração, uma geração é gametófito, produz gametas por mitose. Outra é esporófito, produz esporos por meiose. Beleza. Claro, dá mais uma namoradinha, vê cada uma das etapas, e isso se aplica para todos os grupos. Agora, cada um dos grupos tem a sua particularidade, que eu vou falar o geral agora, e depois estudaremos os em uma aula específica para cada um dos grupos. Então vamos lá. Aqui é a classificação das plantas, né? Classificação, os grupos. Lembrando que tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Cladograma, vocês já estudaram. Olha só, alga. A alga é o ancestral que depois se diferencia, evolui em cada um dos grupos. O primeiro grupo a surgir são as briófitas. E a novidade evolutiva entre as algas e as briófitas é o embrião, protegido no organismo materno ali, os tecidos, né? Possui já os tecidos verdadeiros, estudaremos eles adiante, e possui também epiderme e cutícula. Tudo isso surgiu entre algas, surgiu para se transformar em briófitas. Então as briófitas têm isso, as algas não. Bom, só que a evolução continua. E grupos, primeiro as briófitas, elas são, a gente vai estudar na aula específica dela, elas ainda são muito dependentes da água. Elas estão muito perto de ambientes úmidos, embora tenha exceções, você vai ver, eles têm que estar em ambiente úmido. Então eles saíram da água, mas ainda tá, sabe, com o pezinho dentro da água, porque ó, aqui tá bom. Eles não saíram totalmente. Bom, aí chegou a pteridófita. As pteridófitas, a partir daqui, lembrando, que essas características aqui se mantiveram nas pteridófitas, se mantiveram em todas elas. Então surge aqui uma característica, aqui surgem novas características, mas mantém essas, aqui surgirão novas características, mas manterão essas e essas. Isso tu tem que saber também. Bom, aqui, o que surgiu para as pteridófitas? Vasos condutores, xilema e floema. Estudaremos, falaremos mais deles também adiante. Órgãos, agora órgãos verdadeiros, folha, caule, raiz, esses órgãos verdadeiros surgem aqui nas pteridófitas, as briófitas não têm ainda. Tem estruturas muito semelhantes que eu vou falar para vocês na aula delas. E aqui, já a partir daqui, a fase dominante é o esporófito. Te liga, esporófitos, tá? Até então, as briófitas possuem essa fase, a maior parte da vida dela é essa fase. A partir, não é só as pteridófitas, a partir daqui, todas as outras possuem essa fase dominante. Beleza? Mas claro, volto a dizer, estou insistindo. Isso aqui é o geral. Depois estudaremos em cada um dos grupos. Esporos dominantes a partir daqui. Esporófito dominante a partir daqui. Bom, agora estamos nas pteridófitas, passamos para as gimnospermas. O que surgiu, além de tudo isso aqui, para as gimnospermas? Te liga. Semente, até então não tinha semente, agora já tem. E grãos de pólen. Ah, lembra do pólen? Beleza, o pólen serve para dispersar o gameta masculino. Vamos ver adiante. Então surgiu aqui nas gimnospermas. Olha aqui, quem sabe faz mais um ao vivo. Eita, meu Deus do céu. Beleza. Opa. Bem, tudo bem. E, por fim, lá no grupo mais derivado, no último grupo a surgir, e que foi o grupo que dominou a Terra, dominou os ambientes, tudo. Se tu olhar para uma planta e não sabe o que é, chuta angiosperma, que é o grupo mais diversificado. O que surgiu aqui nesse último grupo? Flores e frutos. Se tu vê, mano, velho, flor e fruto, significa que é angiosperma. Quando você, menino, vai chegar lá no romanticismo, chega, sou romântico e tal, vou dar uma flor para uma menina. Você tá dando qual grupo? Angiosperma. Então fala assim, darei uma angiosperma para você. Imagina, olha, chega a me arrepiar. Imagina tu chegar para a menina e falar,
toma aqui um buquê de angiospermas. Não é muito mais bonito falar um buquê de flores? Não! Buquê de angiospermas, tem mais técnico, mais bonito, mais charmoso. Então, sempre, tá comendo uma fruta? Pá, 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 comendo a fruta? Tá comendo uma fruta de uma angiosperma. Deu flores para a menina? É flores de uma angiosperma. Porque os outros grupos não têm isso. Tranquilo? Agora olha aqui em cima. Todas elas são embriófitas. Embriófitas porque, já falei para vocês, o embrião depende do organismo materno, beleza? Outra, a partir daqui, das pteridófitas adiante, são plantas vasculares. Surgiu aqui. É importante você saber. E a partir daqui são as plantas com sementes, porque é aqui, ó, é aqui que surge a semente. Então, gimnosperma e angiosperma são plantas com sementes. Isso é importante. Esse, cara, te liga, mano, velho, se tu souber isso aqui, sabe isso aqui, tu mata pelo menos 50% das questões que caem sobre plantas no vestibular, beleza? E sabendo isso aqui, tu mata outros 20%. E aí tem mais umas lá que a gente fala da importância de cada uma delas, que a cada grupo depois, aqui ó, a gente vai estudar. Tranquilo, gente? Belezinha, então, é isso aí. Temos mais um pequeno detalhezinho aqui para falar para vocês, para finalizar essa aula, e aí sim, entrar a fundo na aula de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos agora finalizar esta aula falando de alguns conceitozinhos que é importante para saber e também falar das vantagens evolutivas, quais são as estruturas que trouxeram vantagens evolutivas para as plantas para que elas pudessem dominar o ambiente, ok? Então olha só, te liga, mano, velho. Existe aqui, ó, as traqueófitas. Se caiu na tua provinha traqueófitas, né? Traqueias, tipo caninhos, né? São os vasos condutores de seiva. Então, as plantas vasculares. Portanto, as traqueófitas é um grupo que inclui pteridófita, gimnosperma e angiosperma. As briófitas não são traqueófitas. Deu para entender? Tranquilinho, né? Agora, esses dois termos aqui, fanerógamas, que asterisco feio, e criptógamas, são termos que antigamente eram muito utilizados, hoje estão meio obsoletos e tal, mas mesmo assim é importante você saber que vá que cai. Então, olha só, as plantas fanerógamas são plantas que produzem sementes. As plantas criptógamas não produzem sementes. Em outro tipo, se tu pensar mesmo na palavrinha, as fanerógamas são plantas que têm os seus gametas visíveis. E as criptógamas você não vê. Portanto, quais são as fanerógamas? São as plantas mais derivadas, gimnospermas e angiospermas, porque ela produz semente e tudo mais. E as criptógamas são os dois grupos mais basais, briófitas e pteridófitas, ok? Então, se cair fanerógamas, tu sabe que são os gimnosperma e anjo, e se cair criptógamas, tu sabe que isso é briófita e pteridófita, ok? Tranquilinho, né? Agora te liga que isso aqui é um pouco importante. Gente, isso aqui é um resumão, tá? É um resumo porque eu me sinto mais à vontade de falar isso aqui para vocês em cada um dos grupos. Aí nós vamos estar falando lá, por exemplo, de angiosperma. Olha a novidade evolutiva aqui. Então, cada grupo a gente explora um pouco mais isso. Mas num contexto geral, muito embora cada grupo tenha as suas vantagens, né, individuais ali, foi surgindo novas em cada um dos grupos, tem que saber que é geral. Fecundação interna, todas as plantas têm. Pô, tu conseguir fecundação interna, isso foi importante para tu começar a deixar a água, né? Tu consegue fazer fecundação dentro do organismo materno. Desenvolvimento interno, porque além disso o embrião ele se desenvolve dentro ali da plantinha mãe, digamos assim, e ali ela consegue proteção, nutrientes, é uma adaptação fantástica também. Os vasos condutores que só surgiram nas pteridófitas também foram importantes. Você vê que as briófitas estão muito perto da água, muito. As pteridófitas um pouquinho mais distante, mas ainda estão olhando para a água, não pode ficar, tem que estar sempre olhando. Agora já as gimnospermas e angiospermas, essas foram embora. Dominaram o mundo em questão vegetal, né? Então, vasos condutores foram importantes. Ora, pólen, flor e fruto, pólen, flor e fruto, que também são dos últimos grupos lá, elas ajudam tudo na dispersão da semente, né? E com isso facilita bastante. Eu vou falar depois. Por exemplo, o que é uma flor? Por que uma flor tem cheiro? Ora, para atrair polinizador? E aí o polinizador vai, opa, uma cor vibrante, aí vai, ou, né, um cheirinho gostoso, adocicado. Tem flores que emitem cheiros de cocô, de cadáver, porque existem insetos que gostam daquilo. Então tudo isso, pessoal, que as flores depois vêm a ter, essas belezas, esses cheiros, tudo são
Tudo é para atrair polinizadores e conseguir dispersar a semente. Mas isso tudo nós vamos falar de cada um desses grupos depois. E como eu já havia falado para vocês, todas as plantas possuem epiderme e cutícula. Algo que foi muito importante para eles conseguirem deixar o ambiente aquático. Ok, gente? Então isso aqui é a aula de introdução. É fundamental você ter entendido ela totalmente em cada detalhe, porque depois quando eu estiver falando lá de um outro grupo, eu não vou mais falar, quando eu estiver falando, por exemplo, lá de Pteridófita, eu não vou falar de novo, ela faz fotossíntese, ela é isso. Não, tu já sabe isso, tu já sabe que ela é multicelular, que faz fotossíntese, suas células são eucarióticas. Essas características gerais têm que estar. Então, muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem, né? Essa videoaula. A videoaula é uma das ferramentas que nos ajuda, né? Claro, o professor e também para o estudante, para a gente conseguir absorver bem o conteúdo. Um angiosperma para outro angiosperma. Olha, bacana, Evandro. Isso mesmo, exatamente. Se for rosa, pode ser a rosa o nome científico é rosácea, só que aí tem diversas espécies de rosa. Tem que definir o nome científico, mas é o grupo, a família rosácea. Mas vamos lá. Agora, pessoal, eu vou transmitir aqui. Eu gosto de fazer o meu material, né? Vocês já perceberam isso? Mas dessa vez eu encontrei um material que não é meu, autoral, né? Mas ele é bem interessante. Ele está bem sucinto, está bem interessante. E é ele que eu vou transmitir para vocês e ele que vai me ajudar na aula. Ele está em PDF, mas aí eu coloco em outro modo de visualização aqui. Aí ele fica bacana para vocês visualizarem. Estão vendo aí já? Deixa eu ver aqui. Bora ver. Isso. Perfeito. Agora vamos aqui só trocar aqui o modo de visualização. Deixa eu fechar uma história aqui para não ter confusão. Isso. Bora lá. Fechar essa história. Agora vamos para o modo de visualização. Se eu consigo ver aqui. O modo de leitura. Melhorou alguma coisa para vocês, pessoal? Sim ou não? O áudio está tranquilo, né? Vocês estão ouvindo aí direitinho? Vamos lá. Ué, por que essa parada aqui tá com... Fechou. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, né, ao reino planetário, ao reino vegetal, ou também reino metáfita, como o professor Samuel Cunha disse lá, na aula dele. Mas vamos lá, pessoal. Características gerais, novamente, só para a gente ter um pouquinho mais de absorção do conteúdo. E é evidente que algumas características vocês já estão cansados, carecas de saber, ou cabeludos de saber. Né? Eucariontes, evidentemente, pessoal, a gente tem que entender que a gente começou o estudo de reinos a partir do mais simples, que é o reino Monera, né, e ele é o único ser vivo, né, que tem células procariontes. Aí vocês já entendem que célula procarionte, já sabem muito bem disso também, que são células que não têm uma organização celular, não tem um núcleo individualizado por uma carioteca, por uma membrana. Perfeito? Claro que tem material genético, a bactéria tem material genético, mas esse material genético, vocês sabem muito bem, é disperso no citoplasma. Ok? Contrário das eucariontes, que a partir já do outro, né, protistas, fungos, etc., todos esses outros já são eucariontes. Ele já tem já o quê, pessoal? Um núcleo. Perfeito? E a tendência evolutiva é ir, com certeza, melhorando as características e etc., né, evoluindo. Até chegar nos mais evoluídos, que são plantas e os animais. Né? Os dois são mais evoluídos, pessoal, mas claro que tem características específicas. Tem características similares, que a gente vai ver principalmente na questão celular, tanto de planta como de animal, mas tem características em suas estruturas celulares diferenciadas também, cada um com sua função específica aí. Ok, além disso, de eucariontes, eles são pluricelulares, isso é evidente, né? A gente não consegue identificar nenhuma planta unicelular. É diferente, por exemplo, do reino anterior, que foi o reino fungi, que tem indivíduos pluricelulares, sim, mas também tem indivíduos unicelulares, como protistas e como bactérias também. Perfeito? Além disso, são autotróficos, que são organismos que produzem seu próprio alimento, conseguem realizar fotossíntese. E como o professor disse, né, não é quimiossíntese, é fotossíntese apenas, tá? Diferente de outros organismos
e realizam quimiossíntese também. E também como algas que realizam fotossíntese, lá do reino protista. Ok? E aqui já uma outra novidade também, que é a presença da seiva, que vamos identificar dois tipos de seiva, bruta e elaborada. E depois a gente vai entender o que é essa seiva bruta e o que é essa seiva elaborada. Tranquilo? E quem que consegue, e quem é a estrutura que conduz, que transporta esses dois tipos de seiva e a função de cada seiva para a planta, né? Além disso, tem essa outra novidade evolutiva, só que é uma novidade evolutiva, só que o outro reino fungi também tem, que é a questão da parede celular, tá? Feita por celulose, mas, como o mesmo professor, o professor Cunha falou, tem uma diferenciação nessa parede celular aí. Digamos que a parede celular das plantas ela é um pouco mais, é como se fosse uma camada a mais, é um pouco diferente da parede celular dos fungos, tá? E outra coisa, vocês sabem que fungo, eles já são indivíduos heterotróficos, e as plantas são, né, em sua essência, todas são autotróficas. Perfeito? E além dessa parede celular, né, com celulose, claro e evidente que eles vão ter o quê? Uma estrutura chamada cloroplasto. E esse cloroplasto, eu acho que aqui no slide está diferente, né? Mas é cloroplasto. Aí está escrito cloroplasto. Mas tudo bem, vocês sabem que é o cloroplasto. Que, claro, é responsável pela realização da fotossíntese. Tranquilo? E claro que ela está envolta de pigmentos chamados de clorofila. Então, o cloroplasto realiza a fotossíntese e está envolta em pigmentos chamados de clorofila. E outra estrutura também muito importante, que a gente vai identificar melhor daqui a pouco, são os estômatos, tá? Que ficam nas folhas. São aqueles pontinhos das folhas pretos, que eles são responsáveis pelas trocas gasosas também. Tá? Então, a gente vai identificar como é que a planta realiza a troca gasosa a partir dos estômatos. E o amido é a reserva energética das plantas, né? Diferente de nós, como o professor também disse, que é o glicogênio dos indivíduos heterotróficos, né? Os autotróficos, nesse caso, mais especificamente as plantas, têm o amido como reserva energética. Perfeito? O slide aqui, pessoal, o material está dizendo que ela é de predominância terrestre. Só que a gente tem que lembrar das briófitas, a gente vai estudar as briófitas. E as briófitas têm um vínculo muito grande com a água, com o ambiente aquático. E depois a gente vai entender por que ela tem essa dependência do meio aquático, tá? E tamanhos variados. E essa questão dos tamanhos variados, pessoal, está muito em função dos vasos condutores, né? Do tamanho da raiz, etc. Tranquilo? Até aí tá de boa, pessoal? Essas características aqui, sim ou não? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, aqui já está mostrando uma estrutura celular das plantas. Aí eu preciso, e quando a gente chegar lá no reino animal, espero, né, em Deus, que a gente chegue no reino animal, e vamos chegar, né, com fé em Deus. Claro que tem algumas estruturas que são iguais lá no reino animal. Por quê, pessoal? Porque são eucariontes. Então, claro, é evidente que vão ter algumas organelas, e organelas vocês estudaram lá no primeiro ano, né? Que vão ser idênticas. Como? Vamos lá, pessoal, eu não vou falar, não. Eu quero que vocês são muito bons, eu quero que vocês falem para mim quais são as estruturas celulares das organelas celulares, organelas citoplasmáticas, né, que você consegue identificar que tem em planta e tem em animal. Digo pelo menos 3 para mim. Dou um Guaranabaré para vocês. Organelas citoplasmáticas que tem em planta e tem em animais. Isso cai no vestibular. Ribossomo. Perfeito. Retículo endoplasmático. Perfeito. E mitocôndria. Perfeito. Quem foi que respondeu? Daniele. Daniele, perfeito. Muito bom. Você foi exata. Estou devendo Guaranabaré para você. Mas eu sei que os outros também sabiam, né? Claro, evidente. Então, vamos lá, pessoal. Tem estruturas com suas específicas funções, que vão ter, como ela disse, vou mostrar de novo aqui. Como ela disse, né? No reino animal, como no reino vegetal, na célula animal, como na célula vegetal. Ok.
Tá, pessoal, mas aí tem algumas outras que são específicas das plantas. A gente vai identificar aqui o cloroplasto, tá? A parede celular e os vacúolos. Essas três, pessoal, vocês têm que lembrar, porque as outras tem tanto em animais como nas plantas. Mas o cloroplasto, que tem uma função específica de realizar fotossíntese, o vacúolo, que já tá vinculado com a questão de saída e entrada de nutrientes, etc., né, da célula, e a parede celular. Os animais, eles têm membrana plasmática, e as plantas têm membrana plasmática e parede celular. Não, pessoal, o estudante, de forma geral, ele confunde muito isso. Acha que, pelo fato da planta ter parede celular, ela não tem membrana plasmática, ela tem sim. A parte mais externa da célula é a parede celular, e a parte mais interna da célula, tá, que ainda está nessa região periférica, digamos assim, da célula, é a membrana plasmática, ela tem as duas. Animal só tem uma, que é a membrana plasmática. Estão ligados nisso? Perfeito. Aí as outras, acho que vocês já conhecem, né? Não precisa ficar mais repetitivo, até porque tem muita coisa para a gente ver. É aqui o famoso cloroplasto, com as suas específicas estruturas aqui. Não precisa ficar repetindo para que serve o cloroplasto, porque já falei. Vamos lá. E aqui, de novo, cloroplasto, só que já numa visão microscópica, mostrando o quanto que a planta ela tem as estruturas celulares juntas umas nas outras, tá? Vocês estão vendo aí? Só parede celular. Claro que por dentro aqui tem também a membrana. E tá aí, ó, os bonitos dos cloroplastos. Vamos seguir. E essa imagem, pessoal, ela é muito importante, que mostra o processo de nutrição vegetal da planta, né? Então, vamos lá. A gente precisa entender o que entra, o que sai, o que é produzido, etc. Essa parte aqui... Só um instante. Aqui. Essa parte aqui, pessoal, é um conteúdo que... Claro que a gente vai ver um conteúdo de reino plantar e de plantas, mas também a gente consegue identificar esse conteúdo lá na parte de ecologia, terceiro ano, que vocês vão ver isso ano que vem. A gente consegue caminhar nesses dois. Uma parte mais ou menos de fisiologia, que já não é a parte introdutória de plantas, né, já é uma parte mais fisiológica da planta. Isso que é muito importante para o aprendizado, isso cai no vestibular também. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, de forma organizada, a gente vai entender aqui as setas que estão para cima, depois a gente vai entender aqui as setas que estão para baixo e as setas que estão saindo e entrando aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Esse negócio está me atrapalhando, esse modo aqui. Como é que eu tiro esse negócio aqui, pessoal? Vocês que são da tecnologia? Essa porcaria. Porque... Vou de novo. Não fiquei rindo do professor, não, tá? Eu quero tirar essa historinha aqui, ó. Como é que eu faço? Me auxiliem. Vocês estão vendo aí que tem um negocinho aqui de impressão? Deixa eu subir isso aqui, né? Só vai assim mesmo, porque eu preciso olhar aqui os elementos. Deixa eu ver se alguém falou como é que tira esse negócio. Ninguém. Mudos. 25 estudantes. Tá bom. Vamos lá. Seguindo aqui. Vai ficar assim, pessoal, porque eu preciso que vocês visualizem aqui as substâncias, né? Os nutrientes que estão entrando e os que estão saindo da planta, né? Indo para o solo. Então, vamos lá, pessoal. É evidente que as raízes vão ajudar na absorção de nutrientes, de água, etc. E esses nutrientes, em sua maioria, são sais minerais, né? Aí vocês precisam lembrar que os sais minerais são o quê, pessoal? Elementos inorgânicos, substâncias inorgânicas, tá? Ferro, cálcio, etc. Tranquilo? Diferente, por exemplo, de nutrientes orgânicos, proteínas e etc., né? Que já são aglomerados desses sais minerais, né? São moléculas que são formadas por esses sais minerais, evidentemente. Então, vamos lá. Então, aqui vai entrar sais minerais, ó. Vai subir aqui na planta e vai ajudar, logicamente, na nutrição dessa planta. Também a água, né? Absorvida pelo solo. Ok? Tudo capturado pelas raízes. Aí, o que acontece aqui, pessoal? Presta atenção. Vamos seguir aqui a setinha, ó. Absorver os sais minerais e água, né? Aí, nesse caso aqui, pessoal, o vaso condutor que vai entrar nessa história aqui é o xilema, lembrem.
vai entrar, vai ser absorvido pelas raízes água e sais minerais, estão vendo aí? E quem vai transportar essa água e sais minerais pela planta toda? É o xilema. E essas substâncias, pessoal, que são transportadas pelo xilema, a gente vai chamar de seiva bruta. Então, fiquem aí com, não sei se vocês já viram esse assunto, né? O que transporta seiva bruta é o xilema. Então, não é decorar, né, mas talvez memorizar. Eu não sei se vocês conseguem, né, porque dizem que o aprendizado a partir de decoreba, de memorização, depois de um tempo vocês esquecem, mas eu imagino que o aprendizado também é pela parte de memorização, entender todo o processo, claro, e eu preciso que vocês entendam o processo, mas tem coisinhas que realmente precisa memorizar, certo? Então, nesse caso aqui, vocês têm que lembrar, quem transporta a seiva bruta é o xilema. Aí vai entrar aqui, ó, quem é a seiva bruta? Água e sais minerais. Foi transportando aqui a seiva bruta, a água e sais minerais, e essa água foi liberada a partir de vapor d'água. Claro que houve um aumento de temperatura, etc., e passou do estado líquido para o estado gasoso, ok? E quem faz essa troca, né, essa parte de água que vai ser evaporada são os estômatos, que ficam nas folhas, que são aqueles pontinhos pretos, eles vão se abrir e vão se fechar para realizar essa troca gasosa, essa liberação de água para o estado de vapor. Tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Ou estou rápido demais? Vamos lá. Já que não falaram nada, quem cala consente. Vamos seguir aqui. Depois, daqui a pouco, a gente vai falar da fotossíntese, mas vamos aqui primeiro para o que entra agora na planta. O que vai acontecer, pessoal? Vai entrar, quer dizer, eu falei que daqui a pouco a gente vai falar da fotossíntese, não, a gente já vai falar da fotossíntese. Aqui, pessoal, vocês sabem que quem produz gás carbônico são os indivíduos, os organismos heterotróficos, e liberam esse gás carbônico, e a planta absorve esse gás carbônico aqui, ó. Entrou, certo? Aí o que acontece, pessoal? A planta vai precisar desse gás carbônico, como vai precisar de luz, como vai precisar de água, como vai precisar de outros nutrientes para realizar o quê? A famosa fotossíntese. Tranquilo? Então, realizando a fotossíntese, o que vai acontecer? Pessoal, uma coisa interessante da fotossíntese, até o ensino médio, eu achava que a planta fazia a fotossíntese para produzir oxigênio. Mas não é para produzir oxigênio. Na minha cabeça juvenil, eu achava que era para isso. Não é. A planta realiza fotossíntese para produzir alimento para ela, para produzir nutriente, que nesse caso é o açúcar, a glicose. E o resultado final dessa fotossíntese é a produção de oxigênio. Por quê? Porque ela capta gás carbônico, produz alimento para ela sobreviver, e esse gás carbônico que foi absorvido é quebrado e liberado para o ambiente. E claro que aí já é liberado em forma de oxigênio, gás oxigênio, que a gente vai utilizar para respirar. Tranquilo, pessoal? Isso é uma coisa interessante também. Tá, aí entrou aqui, ó, produziu açúcar, glicose, que é a principal função para ela. Aí esse açúcar vai vir aqui, ó, sendo transportado por quem, pessoal? Por outro vasocondutor. Tranquilo? E esse vasocondutor a gente vai chamar de floema. Esse açúcar que foi produzido na fotossíntese, pessoal, a gente vai chamar de seiva elaborada. Então, quem transporta a seiva elaborada? Floema. Quem transporta a seiva bruta? Xilema. Não esqueçam disso. Aí vai vir aqui, ó, pelo caule, etc. Chegou aqui nas raízes, ó. Chegou nas raízes, vai para o solo, etc. Né? Tudo isso, e depois vai vir uma questão de troca, que depois vai absorver novamente, né? Aqui, ó, esse gás carbônico que foi absorvido, vai vir pelo caule, vai chegar aqui nas raízes, vai vir para o solo, depois vai voltar novamente, é um ciclo, né, que a gente chama. Aqui o gás oxigênio também, que tem, claro, que tem oxigênio no solo, também vai ser captado, absorvido pelas raízes, tudo isso. Entendido essa parte, pessoal? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Acho que não, professor. Beleza, então. Então, vamos seguindo aqui. Agora, vamos falar dos grupos, pessoal. O professor lá, o Cunha,
Ele deu as características gerais, ele falou lá do cladograma, ainda bem que ele falou assim, você já sabe o que é cladograma? Ainda bem que eu falei isso para vocês, não imagina se eu não tivesse falado, aí você, pessoal, o que é isso aí? Mas ainda bem que eu falei, né, parte de classificação. Vamos lá. Como ele mesmo disse, né, e claro que a videoaula dele está me ajudando muito na minha própria aula, ele falou que os 4 grupos, que são os briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são classificadas dessa forma, pessoal, a partir de novidades evolutivas, né, das próprias adaptações, das novidades evolutivas de cada grupo, né, mas a gente vai entender assim, que as criptógamas, como eu disse, né, são as plantas sem sementes. E quais são? Briófitas e pteridófitas. Dentre essas duas, pessoal, a briófita, que é o primeiro grupo, né, são avasculares. Isso quer dizer o quê? Que elas não têm vaso condutor, ela não tem nem xilema nem floema. Isso é uma dificuldade muito grande para essas plantinhas pequenininhas e rasteiras, tá? E depois vem as pteridófitas, que não têm sementes, porque são criptógamas, mas tem já uma novidade evolutiva, que nesse caso são os vasos condutores. Já vai ter xilema e floema. Só que ela ainda vai ter um pouco de vínculo com o ambiente aquático. Tranquilo? Depois a gente vai falar mais sobre essa questão de briófitas e pteridófitos, vocês vão entender mais porque que a briófita tem um vínculo muito grande com o ambiente aquático. Nesse caso aqui, pessoal, as briófitas, as principais representantes são os músculos e hepáticas, e as pteridófitas, os principais representantes são as samambaias e avencas. E essas duas plantas são conhecidas como vegetais inferiores. É complicado esse nome, né? Vegetal inferior. Você é um vegetal inferior. É um nome pejorativo, né? Mas é um termo que é utilizado. Vamos lá. E depois, o outro grupo são as fanerógamas, que são já as plantas com sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são plantas que têm semente, mas não têm fruto. E as sementes, pessoal, depois a gente vai, quando a gente for entrar no grupo deles, né, delas, das gimnospermas, vocês vão ver que as sementes são nuas, ok? E os representantes são os pinheiros. Mas as coníferas, plantas coníferas, também são representantes. Aquelas florestas de coníferas que vocês veem lá no Canadá, na região sul, não sei se tem alguém do sul aqui, mas essas plantas são de ambiente mais frio, né, de identidade com o ambiente mais frio, são conhecidos como gimnospermas. Tem sementes nuas e não tem frutos. Perfeito? E também as angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, são as células pops das plantas. Já são completas, né? Tem flores, frutos e etc. São a grande maioria das plantas. Tem uma diversidade muito grande de angiospermas. Aí vocês vão conhecer todas as plantas que produzem fruto. Mangueira, cajueiro, laranja, abacateiro e assim vai. E a gente gosta muito desses frutos, né? E vocês precisam comer as frutas também, é evidente. Vegetais superiores, né? Isso. Entendido essa parte, pessoal, de classificação? Vamos lá. O meu tempo está quase se esvaindo, mas vamos aqui. Aí aqui, pessoal, está mostrando as imagens de todas as plantinhas, né? Aqui as briófitas. E depois a gente vai entender, pessoal. O professor, ele mostrou lá o ciclo de vida. E eu já repeti diversas vezes para vocês que todos os reinos, vocês precisam estudar o ciclo de vida. É uma parte chata do estudo dos reinos, mas é uma parte que cai no vestibular. Cai características, porque assim, pessoal, uma prova de Enem, por exemplo, ela é nivelada com questões relativamente fáceis, questões médias, questões um pouco mais complicadas e aquela hard, difíceis demais. E, geralmente, pessoal, nessa parte de plantas, a parte mais complicada do estudo de plantas é a parte de ciclo de vida. Tá? A parte de reprodução da planta. E tem muito nome específico. Ele fez ali um apanhado, mas tem mais coisa, tá? A parte também de respiração, de fotossíntese, que é bem complicada. A gente acha que é fácil, mas não é. A gente fala o padrão, mas se a gente for entrar mesmo em todo o processo, cada etapa já leva um pouco mais de tempo. Então, as briófitas aqui, né, como ele mesmo disse que são os únicos grupos que têm uma fase que, dentro da alternância de gerações, a gente vai entender o que é essa questão de alternância de gerações, que as plantas elas têm duas fases. A fase de esporófito, que produz os esporos, e a fase de gametófito, que produz os gametas, que é a primeira fase. Tá ok?
E as briófitas, claro que tem as duas fases, só que tem uma que é permanente e a outra temporária. A permanente dela é a gametófito, e a temporária é a esporófito, que é só para produzir os esporos, produz, né? E depois é solta da ponta, praticamente. Perfeito? E depois vem a pteridófita, que a partir daqui já estou falando de ciclo de vida, né? Todas as fases a partir de pteridófita já vão ser esporófitas, a fase permanente. Depois aqui a gimnosperma e a angiosperma. Também que tenha como fase permanente a esporófita. E vamos aqui, pessoal. Estou quase acabando a aula já. Isso aqui é só a sequência evolutiva, né? Para a gente precisa entender isso daqui também. Pessoal, os estudos apontam que as algas verdes, presta atenção, a gente está falando de algas verdes, pode ter uma questão para lascar a vida de vocês. Podem falar assim, as algas. E depois tem uma questão, algas verdes. Aí você vai lá, algas. Você se lasca. Por quê? Porque são as algas verdes, pessoal. Algas pluricelulares verdes. Alga unicelular é ancestral das plantas? Não, são as algas verdes. Tranquilo? Rodofícias são? Não. Algas verdes, clorofícias. Deram origem às briófitas, que vieram primeiro, depois às pteridófitas, depois gimnospermas e depois angiospermas. Tranquilo? Isso, claro, numa sequência evolutiva. Quanto mais complexa, né, vai surgindo. Primeiro a mais simples, depois a mediana, depois uma mais evoluída e a top das tops da evolução. Nesse caso aqui é angiosperma. Vamos lá. Tudo isso aqui eu falei lá naquele pseudo-cladograma, né? Que é só mais certinho que estava mostrando, não era um cladograma. Mas ele mostra o quê, pessoal? Que as algas, elas não têm raiz, não têm caule, não têm folhas. E o primeiro grupo das plantas, depois a gente vai observar quando a gente entrar em cada grupo, que as briófitas, elas têm raízes incompletas, têm caules incompletos e têm folhas incompletas. A gente tem nomes específicos para chamá-los, isoides, cauloides e filóides, mas a gente vai estudar isso lá na aula de briófitas, tá? Não possuem também vasos condutores de seiva, pois serem alcáticas, absorvem substâncias. Ela está falando das algas, né, aqui, que não possuem também vasos condutores como as briófitas. Vamos ver aqui. E aqui mostra, né, a imagem dos vasos condutores de seiva. Quais são os vasos condutores de seiva? Floema e xilema. Tá. O xilema transporta o quê, pessoal? Seiva bruta ou elaborada? Pergunta para a gente terminar. Xilema, eu acabei de falar, hein? Xilema. Seiva bruta. Isso, perfeito. E o floema, evidentemente, vai produzir seiva elaborada. Se eu perguntar o que é a seiva bruta, água e sais minerais. O que é a seiva elaborada? Glicose produzida na fotossíntese. Tá aqui, pessoal. A gente vai parar por aqui, na página 11 do PDF aqui de plantas, nessa imagem, vasocontor de seiva. E como está gravando, eu não vou esquecer, né? Eu esqueço geralmente quando eu não gravo. Então, vou parar a apresentação aqui, deixa eu só ver se todos assinaram. Tive um público de 25 estudantes, né? Deixa eu colocar aqui, eu não sei, eu vou postar essa aula. Peraí. Tá falando aqui, vai daí. Só um instante, pessoal, só tirar aqui, isso. Deixa eu mandar aqui novamente, né, fazer aquele merchan de sempre. Eu estou com 44 inscritos, olha aí. Aqui, pessoal, eu vou lançar a aula aqui, eu não sei se eu vou dessa vez lançar no Class não, tá? Eu não sei se vocês olham lá no Class, mas tudo bem. Tá aí, pessoal, no canal, novamente, claro que a aula não está aqui, mas eu vou lançar daqui a pouco, tá bom? Hoje, pessoal, eu vou colocar atividade nova, já vai ter essa relação com plantas, claro, evidente, eu acho que eu não coloquei nenhuma atividade de plantas, eu acho que vai ser a primeira de plantas, já vou colocar, tá? Dá lá o período para vocês fazerem. Perfeito? Então, já vamos se preparando também para as avaliações que vão vir em dezembro, mas ainda tem tempo. Então, pessoal, é isso, todo mundo assinou, deixa eu ver aqui, 25 estudantes. Ué, cadê? Tem que fechar essa parada aqui. Perfeito, tem 27 assinaturas, teve 12 que fugiram.
Tranquilo, pessoal? Não sei se vocês têm aula hoje, mas bom final de semana para todos. Deixa eu parar minha transmissão, né? Fiquem com Deus. Abraço para todo mundo.